E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Verso 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler juntamente o versículo 14 e o 15, que tem uma instrução muito boa para as nossas vidas. O 14 e o 15. Mateus capítulo 6, verso 14 e o 15. Vamos lá? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Os discípulos, eles tinham um desejo de ter um relacionamento maior com Deus. E o que é que eles fazem? Eles pedem a Jesus para ensinar eles a estar orando. Lucas, do capítulo 11, do 1, 4, deixa muito claro esse pedido. E aqui nós vemos Jesus em Mateus capítulo 6, ele trazendo um ensinamento. Algumas pessoas, elas, por não entender essa fala, eles acham que eles não têm a oportunidade de estar falando com Deus e sendo visto pelas pessoas a qual estarão olhando o seu exemplo de vida dentro do seu relacionamento, achando que quando a pessoa faz isso está errado, baseado nesse ensinamento do Senhor. Aqui a gente precisa aprender uma coisa interessante. Ele fala: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Quem são esses hipócritas? Alguém sabe o que é o hipócrita? O que significa uma pessoa hipócrita? Hein? O hipócrita quer se aparecer? Vamos lá, o que é uma pessoa hipócrita? Hein? Uma pessoa que fala e não faz. O que é mais uma pessoa hipócrita? Hein? Mentiroso. É uma pessoa falsa. Quando ela julga uma pessoa que está fazendo algo errado, ela acaba depois fazendo a mesma coisa errada também. Vamos lá, vamos pegar mais definição dessa hipocrisia. O que é a pessoa mais hipócrita? Quando a pessoa, ela não vive o que ela fala. Opa, chegando. O que é mais uma pessoa hipócrita? Um ator. Ele faz um papel que não é dele. Você vai ver o que mais Jesus, ele bate de frente, é com os hipócritas. Quem eram esses hipócritas na época de Jesus? Alguém sabe dizer para mim? Eram os leprosos? Eram os pecadores? Quem eram os leprosos? Quem eram os hipócritas? Era quem? Vamos lá. Os fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei. É com essas pessoas que Jesus está trazendo uma palavra. Eu pergunto para você: saduceus, fariseus, escribas, doutores da lei, eles conheciam a palavra, sim ou não?
Eles tinham noção da palavra, sim ou não? Eles estudavam a palavra, sim ou não? E por que o Senhor fala que eles eram hipócritas? Por quê? Não, eles praticavam. Aqui está falando, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Então os hipócritas oravam. Os hipócritas também jejuavam. Então não é quem não ora e que não jejua. Eles faziam tudo isso, está aqui. Não seja como os hipócritas. Hein? Religiosos, está chegando lá. O que significa essa hipocrisia? É você querer mostrar algo que no fundo você não é. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa falsa, vocês já falaram. Então, no meio cristão, uma pessoa hipócrita, e aí nós vamos deixar muito claro, relacionado aos escribas, os fariseus, os saduceus, e aí vai mais também os doutores da lei, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, mas eles não executavam a palavra na sua essência, só quando era para o seu bel prazer. Então, significa, eu quero ter reconhecimento. O hipócrita é aquele que quer ter reconhecimento. Repita comigo aqui, aplauso. Ele quer ser visto, ele quer ser venerado, ele quer ser reconhecido. Esses são os hipócritas. Por quê? Porque no mundo tem essa trajetória. Qual é a trajetória do mundo? Eu querer me aparecer. Na trajetória de Cristo, vai totalmente contrária a essa visão, de eu querer me mostrar. Então, lembra, quando a palavra fala, importa que eu diminua, e ele, o hipócrita, ele não quer diminuir, ele quer crescer, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. E aqui não tem nada a ver de você não orar. Aqui é a intenção da oração. Aqui não tem nada a ver com jejum. Qual é o propósito do jejum? Por isso que Deus, Ele conhece, antes de qualquer atitude minha, a intenção do meu coração. A intenção do meu coração, ela vem primeiro do que a minha ação. Porque aquilo que eu intentei fazer, ainda não fiz, Deus já conhece. Se é certo ou se é errado. É a intenção do coração. É a atitude que eu me coloco diante de Deus. Então olha bem aqui, ó. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Então, ele não está falando, não é para vocês orarem. Ele só está falando, vocês orem, mas não sejam como os hipócritas. Porque tem gente que fala assim, esse negócio que o Senhor está falando que é para a pessoa não orar mais na praça, é para ninguém ver, então, se eu fizer isso, eu estou errado. Não, você nunca está errado em fazer isso. Aqui é a intenção do que eu estou fazendo. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Aí ele fala qual é a atitude do hipócrita. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Tem algum problema orar? Tem algum problema orar em pé nas sinagogas? Não. E nas esquinas? Não. Onde é que está o problema? Está aqui, ó. Coloca aí o versículo 6. Capítulo 6, por gentileza. Versículo de número 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. É aí que está o segredo, ó. A chave está aqui, ó. A fim de serem, eles querem mostrar que eles são do manto. Entendeu? Eles querem mostrar que eles são cheios de Deus. Eles querem mostrar que são crentes. Não tem pessoa assim, não brinca comigo não, que eu sou crente. Ele quer mostrar que ele é crente. Ele não precisa falar nada. As atitudes dele ou dela prega sem ele abrir a boca. E aqui, quando eles estão em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eles querem reconhecimento.
E ele fala assim, ó, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Que recompensa é essa? Alguém sabe me dizer que recompensa é essa? Alguém sabe me dizer que a recompensa é essa que essas pessoas recebem? O reconhecimento que eles são homens de Deus. Quando as pessoas chegavam para ele, e aí homem de Deus, homem que ora, homem que jejua, ser um homem de Deus, ele foi recompensado, porque qual era o propósito dele? Era mostrar que ele era isso mesmo. Então eles já demonstraram e receberam aquilo que ele apresenta. Só que recebeu de quem? Recebeu de quem? Do homem. Porque ele quer o reconhecimento do homem. Veja que aquele retrato que está aqui, não é muitas vezes o retrato de hoje. O reconhecimento humano, um aplauso. As pessoas correrem atrás dessas pessoas. Porque eles querem mostrar que são cheios de Deus. E aí por quê? Eles querem demonstrar isso. Pastor, tem algum problema eu ir para o monte? Não. Tem algum problema eu orar em pé na igreja? Não. Tem algum problema eu ficar na esquina orando? Não. O problema é a intenção de eu querer mostrar. Estou aqui orando para mostrar que eu sou homem e sou mulher de Deus. É a intenção.